Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Água e Pigmento. Oficina de pintura com aquarela, com Isabela Alves. Aula 1, apresentação de materiais. A gente inicia a nossa aula sobre materiais Sobre a com mesa o há alguns reconhecimento de um objetos, material entre que vai eles ser mais folhas em fácil de branco você e chegar num 3 pincéis. resultado bacana, que você goste na aquarela. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui 3 pincéis. Dentre eles, eu tenho 2 que são de valores Isabela mais organiza os populares pincéis um e ao um lado do que é um outro. pouquinho mais elevado no preço. Mas eu recomendo que, para quem está começando, a gente comece com materiais que a gente tenha em mão, que são adequados à nossa realidade. Para você que está começando, talvez não valha muito a pena você aprender com um material super caro. Ela mostra 2 pincéis de cor turquesa para a câmera. Esses materiais específicos que eu estou mostrando agora, esse pincel, ele é da numeração 22 da marca Henke. E esse outro, ele é o número 16 da mesma marca. Assim como esse, ele também é bom para a gente conseguir um resultado bacana na aquarela. Um resultado que fique Isabela molha o próximo do que a pincel gente com pelo água, menos espera. mergulha o pincel Eles na têm um tinta acúmulo de vermelha água e, em seguida, espalha um interessante pouco da tinta no e papel. são suficientes para a gente conseguir um degradê, alguma técnica específica. Lembrando para vocês que esses 2 pincéis da cor turquesa, eles vão ter um acúmulo interessante de água. A gente vai conseguir trabalhar a aquarela de um modo bacana, mas ainda assim ele não vai ser igual a um pincel Ela de repete cera a ação natural. com um pincel de Por maior quê? calibre. Porque com o pincel de cera natural, isso vai tornar ele mais macio e com maior facilidade de um acúmulo de água. Lembrando que outro tópico também muito importante da gente lembrar é o nosso suporte. O nosso suporte vai ser o papel, no caso da aquarela. Eu tenho aqui esse papel que tem 300 de gramatura. Você pode conseguir um resultado interessante também se você faz a aquarela em uma gramatura menor do que essa, mas Isabela eu espalha a tinta recomendo azul em uma 300 outra folha. porque a gente consegue desfazer um pouco a dobra. Se a gente coloca muita tinta, você vai Ela mistura um perceber pouco que o de tinta papel vai vermelha com a tinta azul. afundar. Então, o papel fino, ele tem a tendência de ficar com essas ondas, que não é um resultado que a gente quer, né? Que a gente espera. A gente espera que o papel fique esticado normalmente, com a folha durinha e intacta, beleza? Mas tudo isso pode ser resolvido se a gramatura dele for 300, porque a gente coloca um peso depois em cima e é mais fácil de se resolver do que se fosse um papel fino. A aquarela que eu vou Isabela usar, exibe um ela é estojo a de aquarela aquarela de 12 Pentel cores. da linha Universitária. Ela abre o Ela estojo tem 12 e exibe cores os e a 12 gente tubos consegue coloridos. misturar ela facilmente em um godê como esse. Eu tô pegando aqui um amarelo ocre. A gente vai utilizar dessa forma o nosso amarelo ocre, colocando um pouco dessa tinta em um desses compartimentos do godê. Se a gente quiser uma tinta mais consistente, mais forte, a gente vai usar ela dessa forma, tudo bem? Não colocando tanta água assim. Despejando um pouco de tinta ocre no godê. Isabela molha o pincel. Em seguida, dilui a tinta no godê. E espalha sobre o papel. Com movimentos repetitivos, ela mistura um pouco da tinta amarelo ocre com a tinta vermelha no papel. Quando a gente pretende ter uma tinta um pouco mais aguada, um pouco mais rala, não tão forte assim, eu vou usar um pouco mais de água para clarear essa tinta. Isabela espalha tinta no papel com movimentos repetitivos. Imagem de estojo de lápis de cor aquarelável de 24 unidades. A gente passa agora para o lápis aquarelável e a gente utiliza ele da seguinte forma, umedecendo a ponta do lápis, onde tem o pigmento, né? Onde tem a cor do lápis, e utilizando no papel dessa primeira forma. Essa primeira forma eu estou usando nas beiradas, então lembrando que tá úmido já.
ela vai se espalhando com maior facilidade nesse caso. Isabela pega um compasso e faz um círculo no papel. Aqui eu estou fazendo um círculo para demonstração de como é utilizado o lápis de cor aquarelável. Primeiro, a gente tem o processo, de montar, de colorir o nosso desenho. No caso, o meu círculo que eu estou montando aqui. Eu estou utilizando um lápis de cor verde claro, Isabela está colorindo o círculo com um lápis de cor aquarelável. Aqui eu já uso um outro tom de verde, que é o verde mais escuro, um verde esmeralda. Isabela troca de lápis de cor. Para completar esse círculo que a gente está montando nessa técnica, sem ele estar úmido antes. A partir disso, eu umedeço as cerdas do pincel e vou espalhando a água por cima do que eu colori. Percebam que a tinta vai ser formada desse encontro do pigmento que está no papel com a água que está no pincel. Isabela umedece o pincel, em seguida passa por cima dos pigmentos que utilizou para colorir o círculo. Ela segue com movimentos repetitivos, misturando os pigmentos no papel. Isabela umedece novamente o pincel e, em seguida, continua a misturar as cores do círculo. Daí eu reforço o lápis de cor aquarelável da mesma forma que eu usei com o amarelo ocre, utilizando nessas bordas, e vocês podem perceber que a presença do verde, ela vai ser muito mais consistente do que na tinta. A gente costuma perceber Isabela umedece a muito mais ponta o de um lápis de cor aquarelável e quando pinta a ele é borda do círculo. utilizado dessa forma, usando o pigmento dele sobre o papel já úmido. Vai ficar mais marcado, isso é notável. Narração e conteúdo, Isabela Alves. Produção, Eduarda Zavoli. Legendas, Wing Yang. Audiodescrição, Paulo Ricardo Soares.